O Partido dos Trabalhadores mais uma vez protagoniza um incidente diplomático. E diante deste fato, trago uma história mórbida que o deixará totalmente chocado. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Eu convido você a assistir esse vídeo até o seu final, pois eu vou revelar o verdadeiro monstro por trás do PT. No passado, o PT já causou diversos embaraços diplomáticos. Cesare Battisti era um terrorista italiano condenado por assassinato na Itália. O governo Lula negou sua extradição em 2010, concedendo-lhe refúgio político. Em 2019, no governo Bolsonaro, Battisti foi preso e extraditado. Em 2010, Lula, junto com a Turquia, negociou um acordo para impedir sanções contra o Irã por causa de seu programa nuclear. O acordo foi rejeitado pelos Estados Unidos e pela ONU, que o consideraram insuficiente para garantir que o Irã não desenvolvesse armas nucleares. Mesmo assim, o Brasil seguiu apoiando o Irã através de vários acordos. Em 2014, Dilma Rousseff criticou a operação militar israelense em Gaza. Como resposta, Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Como retaliação, o governo da petista ordenou o retorno de seu embaixador de Israel. E quando Israel indicou um novo embaixador para o Brasil, Dilma demorou meses para aprovar o nome, deixando sua embaixada vazia. Durante o governo Lula, o Brasil fortaleceu laços com a Líbia, que era governado pelo ditador Gaddafi há mais de 40 anos. Mesmo com posições contrárias por violações de direitos humanos, Lula assinou acordos comerciais com o ditador. E houve até acusações que Gaddafi chegou a financiar o PT. E todos esses problemas voltaram a ocorrer no governo de Lula III. Bom, hackear um computador é um crime grave, mas quando executado por um governo, a coisa escala de tamanho. Em 2023, Brasil e Paraguai iniciaram negociações para revisar o anexo C do Tratado de Itaipu, que estabelece as bases financeiras e de prestação de serviços de eletricidade da usina hidrelétrica binacional. Essa revisão estava prevista para ocorrer após 50 anos da assinatura do tratado original, firmado em 1973. Bom, até hoje há pessoas desinformadas que alegam que o Brasil foi responsável por pagar a Itaipu. Para pagar Itaipu, foi feito um empréstimo internacional, e tanto o Paraguai quanto o Brasil ficaram a cargo deste empréstimo. Na verdade, quem pagou a Itaipu foram brasileiros e paraguaios nas suas contas de luz ao longo de 50 anos. E neste acordo, o Paraguai perdeu milhões em terrenos. O Paraguai perdeu cerca de 130 mil hectares de terra produtivas. Já o Brasil, apenas 40 mil. Esse desequilíbrio é uma das questões controversas do Tratado de Itaipu, já que o Paraguai, além de perder terras importantes para a agricultura, também foi afetado por mudanças na forma como os recursos naturais, como água, foram compartilhados e explorados entre os dois países. Embora o Paraguai tenha recebido compensações financeiras por sua parte da energia gerada pela usina, a perda de território e os efeitos socioambientais gerados pela inundação de terras ainda são temas de discussões e negociações até hoje, como parte das revisões periódicas do tratado. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, o Paraguai saiu de certa forma perdendo nessa história. Com a dívida paga, o Paraguai tinha o direito de negociar a sua energia excedente. E sim, o país tinha o direito de vender a quem pagar melhor. Isso é capitalismo. Mais um acordo foi fechado com o Brasil, e por questões diplomáticas, a energia foi vendida abaixo do preço do mercado.
Porém, esse acordo foi encerrado após ser apontado um crime dentro do governo Lula. Um funcionário da ABIN denunciou que no governo de Lula iniciou um ataque hacker aos computadores paraguaios. Del gobierno de la República Federativa del Brasil, emitido el día de ayer, en el que reconoce de que hubo una orden del gobierno de la República Federativa del Brasil de emprender acciones de inteligencia en contra del Paraguay. Se filtraron los datos a través de intervenciones de inteligencia en los emails, se tocaron los teléfonos de los ministros y consejeros de aquella época, hubieron acciones de seguir a altos funcionarios del gobierno del Paraguay, no sabemos, pedirle explicaciones al gobierno de Brasil. Al mismo tiempo que se suspenden de forma indefinida cualquier negociación del anexo C, porque tenemos que restituir aquello que es fundamental para la relación, que es la confianza. Ministro, un caso así de espionaje de un gobierno, país vecino, ¿esto constituye un delito en el ámbito internacional? Este es una violación del derecho internacional, la inmiscusión en asuntos internos por parte de un país en otro. Como já era esperado, Lula negou e falou que a culpa é de Bolsonaro. Como eu sempre falo, a esquerda se sustenta culpando os outros. Como é o caso de Marina Silva, que já preparou terreno para culpar Trump pelas mazelas no Brasil. Bom, e até jornalistas do UOL ficaram indignados com a afirmação, pois, pela lógica, o governo Lula é culpado pelo hackeamento ou é culpado por incompetência. Mas não tem como aceitar a versão do governo por total falta de lógica. Bom, os tratados iniciaram em junho de 2023 e só foram encerrados em maio de 2024. E não havia dados para colher no Paraguai ou intenção prévia de negociação no governo de Bolsonaro. Além disso, o plano foi totalmente executado durante o governo de Lula. E esse plano foi tão audacioso que até tentou mascarar a assinatura. O funcionário da ABIN afirmou que a ação não foi realizada a partir do Brasil e que os agentes teriam feito 3 viagens ao Chile e ao Panamá para montar servidores virtuais, de onde os ataques foram realizados. Ou seja, havia a clara intenção de mascarar a ação criminosa. O funcionário da ABIN apontou que foram extraídos dados de 5 a 6 pessoas, sem revelar as identidades dos afetados. Além disso, ele detalhou que o ataque hacker foi feito contra ambas as câmeras do Congresso Nacional e a Presidência da República. Eles conseguiram acessar pontos remotos conectados a redes de segurança. E até o momento, o Paraguai não tem clareza sobre a extensão total deste hackeamento. É possível que toda a rede interna do Paraguai tenha sido comprometida. Mas o caso pode piorar, pois os paraguaios lembram de outro deslize diplomático do PT. O engenheiro Pedro Ferreira, ex-presidente da ANDI no Paraguai, afirmou: quando estava para ser assinada a ata bilateral, eles fizeram vários outros movimentos. O caso Aaron, que foi permitido sair do Brasil. O real que não se podia levar. Uma quantidade de comércio do Brasil que disseram que iriam bloquear o comércio fronteiriço. Ferreira descreve outro caso da diplomacia do PT que foi desumana. Estamos falando de uma ameaça que ocorreu em 2010. A história do Paraguai não é muito diferente da do Brasil. Aqui também houve uma ditadura para combater uma frente comunista. Juan Aron, Anúncio Martí e Victor Colman eram terroristas da Organização Revolucionária do Povo. A organização chegou a realizar vários sequestros armados. Porém, o caso mais emblemático foi o sequestro da jovem Cecília Mariana Cubas, filha do ex-presidente do Paraguai, Raul Cubas. Seu corpo foi encontrado sem vida em um porão escavado em 16 de fevereiro de 2005,
após quase 5 meses de cativeiro. Quando foi encontrado, seu corpo já estava putrefato há mais de um mês. De acordo com o estado de decomposição, deduziu-se que ela foi assassinada na passagem de Natal de 2004. A perícia encontrou evidência de que a jovem de 16 anos foi sedada com comprimidos e enterrada viva no túnel de uma casa que ficou conhecida como Casa do Horror. Além disso, alguns meios de comunicação informaram que Cecília estava grávida, resultado de um estupro perpetrado por um ou mais de seus sequestradores. Bom, esses animais foram para o Brasil e ganharam asilo no governo de Lula. Afinal, abrigar terroristas parece ser o padrão do PT. Entre 2009 e 2010, houve forte pressão do Paraguai pela extradição. Porém, o governo do PT ameaçou o Paraguai com repressões econômicas. E nessa altura, podemos entender a frase de Ferreira. Quando estava para ser assinada a ata bilateral, eles fizeram vários outros movimentos. Os terroristas permaneceram seguros no Brasil até 2019, quando o governo Bolsonaro iniciou os trâmites para a extradição. O governo do Paraguai agradeceu. Estamos felizes porque o Paraguai conquistou mais uma vez uma vitória histórica. Este fato marca o início da exigência de justiça e o fim da impunidade para aqueles que iniciaram este trágico itinerário que percorremos devido ao fenômeno dos sequestros, que já causou lágrimas, mortes, sofrimento em nosso país. Termino esse vídeo com uma pergunta sincera. Diante desses fatos, você ainda tem coragem de votar no PT?